Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre análise exploratória de dados usando uma planilha eletrônica, no caso o Microsoft Excel 2010. Nesse vídeo nós vamos mostrar como é que a gente faz a análise de uma variável quantitativa. Nós temos 4 variáveis quantitativas nesse conjunto de dados que se referem a uma pesquisa feita com clientes de uma operadora fictícia de telefonia celular. Nós temos as variáveis renda em salários mínimos, anos em que a pessoa é cliente de uma empresa, gasto em médio mensal, em reais, e minutos falados também gasto um valor médio mensal. Muito bem. Nós vamos mostrar nesse caso como é que a gente faz uma tabela de frequência para uma variável quantitativa discreta. Lembrando que uma variável quantitativa discreta pode assumir apenas alguns valores possíveis. Para construir essa tabela, o mais apropriado é que a gente construa uma tabela dinâmica. Como a variável quantitativa discreta tem poucos valores possíveis, a gente pode usar um raciocínio parecido com o da variável qualitativa. Lembrando, a gente coloca aqui o cursor ali na primeira célula disponível na base de dados e vamos pedir para inserir uma tabela dinâmica. Lembre-se, não pode ser a versão starter do Office. Então a gente pede uma tabela dinâmica que eu escolho para colocar aqui ao lado, poder colocar numa planilha. E agora nós vamos construir essa tabela colocando no rótulo de linha a variável quantitativa discreta que nós temos aqui, que nos interessa nesse caso, que é a variável anos de quantos anos que a pessoa é cliente. Então a gente coloca aqui, aparecem todos os resultados possíveis, inclusive células vazias. E nós podemos colocar ao lado os valores da contagem de anos. Então você tem aqui todos esses valores possíveis. E podemos também, como fizemos com as variáveis qualitativas, a gente pode chegar aqui e colocar a outra contagem ao lado, temos a frequência absoluta e podemos transformar essa contagem de anos 2 em frequência percentual. Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em contagem de anos 2, clique aqui, vem em configurações do campo de valor. Nós vamos continuar deixando uma contagem, mas vamos mostrar os valores agora do padrão, que é sem cálculo, para percentual do total geral. Então, clicando aqui, apertando OK, você tem os percentuais com 2 casas decimais. Então, a gente poderia modificar essa tabela, colocar aqui anos, aqui frequência, e aqui ao lado percentual. Bom, teoricamente a tabela estaria pronta, mas eu peço a atenção de vocês sobre alguns aspectos dessa tabela. O primeiro deles é aquele aspecto das células vazias, que a gente sempre fala quando temos uma tabela com células vazias, que elas representam pouco no total, no caso aqui 0,08% dos 5.000 dados, nós podemos desmarcar, aqui usando o filtro da variável anos, essa informação. Então, nós ficamos com 4.996 dados. Mas tem um outro fator aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Esse valor aqui, 40. Esse valor 40. Bem, estou gravando esse vídeo em 2016. Se pensarmos, por exemplo, em telefonia celular de Santa Catarina, que é teoricamente onde essa operadora fictícia funciona, a telefonia celular de Santa Catarina iniciou-se por volta de 1992. Já vem aí uns 24 anos. Não é possível que essa pessoa apresente isso, que seja cliente há 40 anos dessa operadora de telefonia celular. Então, esse valor 40 provavelmente é um erro. Uma pessoa se equivocou, escreveu 4 anos, era para ser 4 anos, ou 0, se atrapalhou, ou está considerando 40 anos de cliente de uma outra operadora telefônica, por exemplo, de telefone fixo, o que seria possível. Em 2016, até 1976, a pessoa poderia ser cliente há 40 anos de uma empresa de telefonia. Isso seria, telefone fixo seria possível.
Como é apenas uma observação no total geral de 4.996, nós não vamos cometer nenhuma heresia se a gente desmarcar isso aqui. Reparem que o ideal seria eu tentar recuperar essa informação, descobrir quem foi que escreveu esse número 40 e lá, usando o mecanismo de filtragem, e recuperar essa informação. Na situação real que eu tivesse acesso aos clientes da empresa, eu ia tentar descobrir isso. Isso aqui, obviamente, foi um erro. Então, eu vou desmarcar também o valor 40, certo? Então, teoricamente, a minha tabela está pronta. Teoricamente, porque preste atenção nos valores que a variável pode assumir. Reparem que eu tenho o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e pula para o 14. Quando a gente faz uma tabela de uma variável quantitativa, nós precisamos colocar todos os valores, inclusive aqueles com frequência 0. Quando a variável quantitativa é discreta, nós temos que fazer isso. Se houvesse aqui, por exemplo, o laço de 12 para 16, estivesse faltando o 13, o 14 e o 15, nós teríamos que fazer isso. Então, essa tabela, como ela está aqui, ela não está completamente correta. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa tabela inteira, da forma como ela está. Vou copiar e vou colar aqui ao lado. Colar os valores. Então, o Excel me dá o resultado aqui, ó, anos, frequência, percentual. Essa soma aqui, se você olhar aqui, ó, dá 4.995. Né? E aqui nós temos os percentuais. O que eu vou fazer? Ele está no formato geral. Eu posso vir aqui e trocar para porcentagem. Fazendo isso, o formato fica semelhante lá. Muito bem, mas não está completo ainda. Por quê? Porque eu preciso inserir entre a linha do 12 e do 14 a linha do 13 anos e tenho que colocar aqui frequência 0. Como é que eu faço para inserir uma linha? Vocês estão vendo ali, ó, que existem esses botões aqui de inserir, mas a gente tem que tomar cuidado como é que vai fazer. Nós queremos inserir entre o 12 e o 14. O que eu devo fazer? Eu seleciono aqui essas 3 células, porque eu vou inserir 3 células aqui, imediatamente acima delas. Então, peço aqui, ó, inserir células. Por que eu não ponho linhas nem colunas? Se eu inserir linhas, ele vai abrir uma linha aqui que não é o que eu quero. Na planilha toda, eu só quero que insira essas 3 células, que desloque isso aqui para baixo. Então, eu peço aqui inserir células, e aí ele vem com as várias opções. Deslocar as células para a direita, se fosse o caso, uma linha inteira, uma coluna inteira, mas eu quero só deslocar as células para baixo. Então, às vezes, o Excel já automaticamente já seleciona o que ele acha, né, o que o algoritmo interno dele acha que é o mais apropriado. Então, a gente desloca aqui, pronto. Abriu um buraco na tabela. E a gente preenche com os valores. 13, frequência 0 e o valor também 0%, porque não tem nenhum valor. Então, agora sim, a tabela para variável quantitativa discreta anos está completa. Uma tabela dessas pode ser copiada e colada num editor de texto para fazer um relatório. Eu posso transformar essa tabela também, se eu quiser, em um gráfico. Como é que eu faço isso? Bom, o que eu vou fazer aqui, eu vou construir um histograma, que é um gráfico de barras para variáveis quantitativas, no caso aqui discretas. Então, esse gráfico é um gráfico de barras que no eixo horizontal ficarão os resultados aqui. E no eixo vertical pode estar a frequência ou o percentual associado a cada valor. Certo? Pode ser um histograma de frequência, histograma de percentual. Coloque o cursor numa área vazia aqui, porque eu quero, vocês já vão entender por quê. Coloque o cursor numa área vazia da planilha e vamos lá no menu Inserir. E vamos pedir aqui para inserir um gráfico que o Excel chama de gráfico de colunas. Esse aqui mais simples, colunas agrupadas. Então, se eu clicar, vai aparecer isso aqui, ó, um vazio. Por quê? Porque não havia nenhum dado selecionado. Eu quis fazer isso para evitar, né, alguns problemas na hora da construção do gráfico.
Bom, então o que eu faço agora? Venho para cá, o gráfico está a estrutura dele ali, e agora o que eu faço? Se eu selecionar o gráfico, o botão direito do mouse, eu tenho várias opções. A que vai nos interessar aqui é essa aqui, ó, selecionar dados. E o que faz? O que ele apresenta para nós? O intervalo de dados no gráfico, você poderia selecionar ali, ou entradas de legenda, a série. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu quero colocar é o seguinte, ó. Repare, quando eu faço isso, o Excel permite que eu construa coloque várias séries de dados no mesmo gráfico. Não é o que eu vou fazer aqui. Né? Se fosse um gráfico de colunas agrupadas, eu poderia colocar várias coisas aqui, mas não é isso que eu vou fazer. Então, eu pego o seguinte, eu vou selecionar aqui, para fazer essas barras, as frequências. Certo? Dessa tabela aqui. Então, observem que ele já faz o gráfico para mim, mostrando as frequências associadas. Mas reparem que ele coloca os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não está correspondendo aos valores que nós temos aqui. Tá? Então, eu dou um OK aqui, porque essas barras estão OK. Mas eu tenho que modificar os rótulos do eixo horizontal para ficar correto, as categorias que vão estar ali. Então, eu venho aqui, editar. E o intervalo do rótulo do eixo vai ser justamente esses valores de 0 a 14. Quando eu faço isso, ele já troca aqui automaticamente. Está vendo? 0 até 14. E eu vou dar um OK aqui. Pronto, agora tudo certinho. Ele já colocou, já selecionou lá as células que fazem parte. P2 aqui é 16. E o gráfico está teoricamente pronto. Bom, mais ou menos. Muito bem. Esse gráfico não precisa de legenda, porque só tem uma série. Então, eu posso, aqui, tanto faz vir por aqui desativar a legenda, ou direto aqui selecionar e apertar o botão Del. Pronto, ele já colocou o gráfico ali. Eu posso colocar um título para o gráfico. Anos completos como cliente, que é isso que é a variável. Aí nós colocamos o título do eixo horizontal, anos. E o título do eixo vertical, já que nós estamos usando aqui, vamos colocar a frequência, para que o leitor possa ter uma ideia da situação. Muito bem, agora aqui temos que entender o seguinte, esse gráfico, reparem, eu posso aumentar ele mais um pouquinho para facilitar a visualização. Esse gráfico não está completo ainda. O histograma, ele não pode ter esse espaço entre as barras, elas têm que ser justapostas. Então, como é que nós vamos fazer para desaparecer isso? Tem alguma maneira de fazer isso? Claro que tem. Tá. Você pode mexer em alguma parte dos formatos, do design, do layout aqui, mas o mais apropriado aqui nesse caso, ó, você tem várias opções aqui e tal, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esses dados aqui, selecionado, repare que eu selecionando fica tudo aparece, e eu com o botão direito do mouse venho aqui em formatar série de dados. Tá, vou clicar aqui, olha o que aparece. Aparece aqui opções da série e tem aqui a largura do espaçamento. Estão vendo? Largura do espaçamento que está em 150%. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso sem intervalo. Reparem que ele já fez desaparecer os intervalos entre as barras. Mas vocês reparem também que está difícil a gente enxergar essas barras aqui. Então, a gente deve ir aqui em cor da borda, que o Excel está no automático, e trocar para a linha sólida. E não na cor da barra, que é muito difícil visualizar. Eu vou trocar essa cor para preto, que aí fica mais fácil visualizar a distância entre as barras, a diferença entre elas. Então, clicando aqui, você tem um gráfico agora completo, mostrando um histograma da variável quantitativa discreta anos completos como cliente, que mostra o quê? Uma maior concentração das frequências entre 4 a 6 anos que as pessoas são clientes da operadora. Você tem aqui os valores
maior frequência aqui 4, 5, que é a maior individual, e 6. Reparem que 4, 5 e 6, essas aqui, ó, representam, se você olhar aqui, 55,06% dos clientes têm entre 4 e 5 anos, 4 e 6 anos como clientes. Se você acrescentar o 3 e o 7, isso te dá 78%, mais de 3/4 dos clientes são clientes, têm um tempo como cliente completo entre 3 e 7 anos. Certo? Dá para chegar a essa conclusão observando aqui este gráfico. Tá bom? Este gráfico agora você pode copiar e colar como figura num editor de texto como o Word, tá? Colar especial como figura, e pode colocar no relatório. Certo? Então é isso. Pode procurar lá no material disponível no ambiente virtual Moodle ou na minha página um texto mostrando como fazer todas as operações passo a passo. Obrigado.